Capítulo 11. Do registro de veículos. Artigo 120. Todo veículo automotor, articulado, reboque ou semi-reboque, deve ser registrado perante o órgão executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal, no município de domicílio ou residência de seu proprietário, na forma da lei. Parágrafo 1º. Os órgãos executivos de trânsito dos Estados e do Distrito Federal somente registrarão veículos oficiais de propriedade da administração direta, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, de qualquer um dos poderes, com indicação expressa, por pintura nas portas, do nome, sigla ou logotipo do órgão ou entidade em cujo nome o veículo será registrado, excetuando-se os veículos de representação e os previstos no artigo 116. Parágrafo 2º. O disposto neste artigo não se aplica ao veículo de uso bélico. Artigo 121. Registrado o veículo, expedir-se-á o certificado de registro de veículo, CRV, em meio físico e/ou digital, à escolha do proprietário, de acordo com os modelos e com as especificações estabelecidos pelo CONTRAN, com as características e as condições de invulnerabilidade à falsificação e à adulteração. Artigo 122. Para a expedição do certificado de registro de veículo, o órgão executivo de trânsito consultará o cadastro do Renavão e exigirá do proprietário os seguintes documentos. Inciso 1º, nota fiscal fornecida pelo fabricante ou revendedor, ou documento equivalente expedido por autoridade competente. Inciso 2º, documento fornecido pelo Ministério das Relações Exteriores, quando se tratar de veículo importado por membro de missões diplomáticas, de repartições consulares de carreira, de representações de organismos internacionais e de seus integrantes. Artigo 123. Será obrigatória a expedição de novo certificado de registro de veículo quando: Inciso 1º, for transferida a propriedade. Inciso 2º, o proprietário mudar o município de domicílio ou residência. Inciso 3º, for alterada qualquer característica do veículo. Inciso 4º, houver mudança de categoria. Parágrafo 1º. No caso de transferência de propriedade, o prazo para o proprietário adotar as providências necessárias à efetivação da expedição do novo certificado de registro de veículo é de 30 dias. Sendo que nos demais casos as providências deverão ser imediatas. Parágrafo 2º. No caso de transferência de domicílio ou residência no mesmo município, o proprietário comunicará um novo endereço num prazo de 30 dias e aguardará um novo licenciamento para alterar o certificado de licenciamento anual. Parágrafo 3º. A expedição do novo certificado será comunicada ao órgão executivo de trânsito que expediu o anterior e ao Renavão. Artigo 124. Para a expedição do novo certificado de registro de veículo serão exigidos os seguintes documentos. Inciso 1º, certificado de registro de veículo anterior. Inciso 2º, certificado de licenciamento anual. Inciso 3º, comprovante de transferência de propriedade, quando for o caso, conforme modelo e normas estabelecidas pelo CONTRAN. Inciso 4º, certificado de segurança veicular e de emissão de poluentes e ruído, quando houver adaptação ou alteração de características do veículo. Inciso 5º, comprovante de procedência e justificativa da propriedade dos componentes e agregados adaptados ou montados no veículo, quando houver alteração das características originais de fábrica. Inciso 6º, autorização do Ministério das Relações Exteriores, no caso de veículo da categoria de missões diplomáticas, de repartições consulares de carreira, de representações de organismos internacionais e de seus integrantes. Inciso 7º, certidão negativa de roubo ou furto de veículo, expedida no município do registro anterior, que poderá ser substituída por informação do Renavan. Inciso 8º, comprovante de quitação de débitos relativos a tributos, encargos e multas de trânsito vinculados ao veículo, independentemente da responsabilidade pelas infrações cometidas. Inciso 9º, revogado. Inciso 10º, comprovante relativo ao cumprimento do disposto no artigo 98, quando houver alteração nas características originais do veículo que afetem a emissão de poluentes e ruído. Inciso 11º, comprovante de aprovação de inspeção veicular e de poluentes e ruído, quando for o caso, conforme regulamentações do CONTRAN e do CONAMA.
Parágrafo único. Os veículos cuja transferência de propriedade seja resultado de apreensão ou de confisco por decisão judicial, leilão de veículo recolhido em depósito ou de doação a órgãos ou entidades da administração pública são dispensados do cumprimento do disposto no inciso 8 do caput deste artigo, e os débitos existentes devem ser cobrados do proprietário anterior. Artigo 125. As informações sobre o chassi, o monobloco, os agregados e as características originais do veículo deverão ser prestadas ao Renavan. Inciso 1º, pelo fabricante ou montadora, antes da comercialização, no caso de veículo nacional. Inciso 2º, pelo órgão alfandegário, no caso de veículo importado por pessoa física. Inciso 3º, pelo importador, no caso de veículo importado por pessoa jurídica. Parágrafo único. As informações recebidas pelo Renavan serão repassadas ao órgão executivo de trânsito responsável pelo registro, devendo este comunicar ao Renavan, tão logo seja o veículo registrado. Artigo 126. O proprietário de veículo irrecuperável, ou destinado à desmontagem, deverá requerer a baixa do registro, no prazo e forma estabelecidos pelo CONTRAN, vedada a remontagem do veículo sobre o mesmo chassi de forma a manter o registro anterior. Parágrafo 1º. A obrigação de que trata este artigo é da companhia seguradora ou do adquirente do veículo destinado à desmontagem, quando estes sucederem ao proprietário. Parágrafo 2º. A existência de débitos fiscais ou de multas de trânsito e ambientais vinculadas ao veículo não impede a baixa do registro. Artigo 127. O órgão executivo de trânsito competente só efetuará a baixa do registro após prévia consulta ao cadastro do Renavan. Parágrafo único. Efetuada a baixa do registro, deverá estar comunicada, de imediato, ao Renavan. Artigo 128. Não será expedido novo certificado de registro de veículo enquanto houver débitos fiscais e de multas de trânsito e ambientais, vinculadas ao veículo, independentemente da responsabilidade pelas infrações cometidas. Artigo 129. O registro e o licenciamento dos veículos de propulsão humana e dos veículos de tração animal obedecerão à regulamentação estabelecida em legislação municipal do domicílio ou residência de seus proprietários. Artigo 129-A. O registro dos tratores e demais aparelhos automotores, destinados a puxar ou a arrastar maquinaria agrícola, ou a executar trabalhos agrícolas, será efetuado, sem ônus, pelo Ministério da Agricultura e Pecuária, diretamente ou mediante convênio. Artigo 129-B. O registro de contratos de garantias de alienação fiduciária em operações financeiras, consórcio, arrendamento mercantil, reserva de domínio ou penhor será realizado nos órgãos ou entidades executivos de trânsito dos Estados e do Distrito Federal, em observância ao disposto no parágrafo 1º do artigo 1361 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002, Código Civil, e na Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018, Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Parágrafo único. O registro previsto no caput deste artigo será executado por empresas registradoras de contrato especializadas, na modalidade de credenciamento pelos órgãos executivos de trânsito dos Estados e do Distrito Federal, observado o disposto no inciso 3 do parágrafo único do artigo 79 da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021. Se gostar do conteúdo, dê um like e compartilha. Ajude nosso canal a crescer. Não esqueça de se inscrever no canal para sempre ser notificado das atualizações das leis. E mais uma coisa. Se não achar alguma lei que precisa, deixe nos comentários para que possamos providenciar. Um forte abraço e até a próxima!